Bom dia! Que bom que você acordou. Acordou para ouvir a voz do Senhor. Hoje é um dia especial porque você nasceu para vencer. Deus manda te dizer: cada passo que você tem dado na terra tem um propósito. Tudo, no final das contas, vai acontecer do jeito que o nosso Pai preparou para você. Os temores ficarão para trás, as dúvidas cairão por terra e você vai experimentar tudo aquilo que Ele declarou na sua palavra que faria na sua vida. Tem horas que a dúvida quer tomar conta do nosso coração. Nos sentimos cansados, fragilizados, mas levante o semblante. Acredite, Deus tem um propósito maior em tudo na sua vida. Quando algo dá errado é porque Ele tem algo melhor para dar certo. Quando uma porta se fecha, Ele tem uma maior para abrir. E quando pessoas se afastam, Deus tem pessoas melhores para colocar no seu caminho. Então, de modo algum entristeça o seu coração. Apenas acredite, Deus está trabalhando por você. Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Está acabando a nossa campanha da multiplicação. Seu nome está no azeite de oliva e eu quero continuar orando por você. Sexta-feira, dia 31, todos os pedidos que chegarem desta campanha serão apresentados em oração no monte. Eu sei que Deus já começou a operar na sua vida. Então se alegre, você viverá uma grande multiplicação em tudo aquilo que você tem apresentado no altar do Senhor. Marcos capítulo 3, verso 20 em diante diz assim: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubar a sua casa. Na verdade vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. Como nós estamos em uma campanha de multiplicação, e a gente aprende todos os dias que eu colho o que eu planto, eu quero te ensinar algo muito especial hoje. Nós, você, temos o hábito de julgar liderança, profetas, pastores e até pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, Deus envia anjos para o nosso meio e nós falamos mal deles ou até maldizemos a unção que está sobre esta pessoa. Jesus sofreu por isso. Jesus, ele estava no meio dos judeus, pregando a palavra, expulsando demônios, curando os enfermos, e os escribas e os fariseus olharam para Jesus e disseram:
que ele está endemoniado. Ele expulsa Beelzebu. Ele expulsa demônios pelo poder dos demônios. Nós precisamos ter muito cuidado, presta atenção com o que eu vou te dizer, em julgar as pessoas que são usadas por Deus. Porque muitas vezes o inimigo confunde as pessoas. Eu já presenciei, Bispa Virgínia, já presenciei em grandes igrejas cristãs e também católicas, porque nós não estamos falando de religião e sim de Deus, pessoas falando em línguas estranhas, pessoas pulando, pessoas fazendo gestos estranhos e dizendo: eis que assim diz o Senhor, e não era Deus. Então muitas vezes nós somos confundidos pelo inimigo e a Bíblia diz que nos últimos dias o diabo enganaria até os próprios escolhidos. Nós não procuramos discernimento. E por não termos discernimento de Deus, nos deixamos ser enganados por espíritos imundos. E quando Deus realmente fala, a gente zomba. Quem? Fulano é usado por Deus? Duvido. Aquele ali é usado pelo diabo. Você já falou isso? Aquele pastor lá? Aquele padre? Aquela pessoa? Aquele bispo? Não duvido que Deus use aquela pessoa. Cuidado quando você falar essas palavras. Sua palavra tem poder. E o único pecado que você não tem perdão dele, eu acabei de ler na palavra para você, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Algumas pessoas, elas têm o hábito de falar em línguas estranhas, imitando a língua dos anjos, às vezes brincando. Querido, isto é blasfêmia, é pecado sem perdão. Algumas pessoas têm o hábito de ver alguém sendo usado em mistério ou da forma que Deus quiser usar e julgar. Você imagina, se você estivesse lá no dia de Pentecostes, Jesus falou para os discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. De repente, desceram línguas repartidas como de fogo. Eles começam cada um a falar numa língua estranha, numa língua diferente. E as pessoas chegam a pensar que eles estavam embriagados. Já pensou? Quantas pessoas naquele dia de Pentecostes blasfemaram contra o Espírito de Deus? Já pensou quantas vezes eu e você já pecamos por isso? Então o conselho que eu vou te dar hoje é: não tem discernimento? Não comente. Não tem discernimento? Não julgue. A gente acha que só outros tipos de pecados nos impedem de ser abençoados. Mas aprove a Deus que me colocou aqui para ensinar a você que tem pecados que eu e você cometemos que precisamos ficar atentos. Muitas vezes a gente atribui as nossas lutas e guerras ao demônio. Ou às vezes culpamos até Deus. E eu venho te dizer, nós vivemos a multiplicação dos nossos próprios atos. Nós plantamos aqui e colhemos aqui. Muitas vezes falhamos com Deus, falhamos conosco, falhamos com a família, falhamos ministerialmente, espiritualmente, porque temos uma língua comprida demais. Hoje é o dia de você fazer uma reflexão. Que multiplicação você quer ter na sua vida? Multiplicação de frutos do seu pecado ou multiplicação das bênçãos de Deus? A Bíblia vai dizer: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, se eu puder te dar um conselho, nunca culpe Deus, ou o capeta, ou o teu pai, ou a tua mãe, ou o teu marido, a tua esposa, ou seja lá quem for, o teu pastor, o teu padre, o teu líder, pelo teu sofrimento. Culpe a você mesmo. A Bíblia está aqui como livro de manual de instrução para quem quer crescer, para quem quer vencer na vida. E muitas vezes nós temos preguiça de estudar. E a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. As pessoas falam demais, falam do que sabem e do que não sabem.
Resumindo a palavra de hoje, eu quero te pedir algo pelo seu próprio bem. Fale pouco. Aquilo que você não tem conhecimento, não julgue. Não dê a sua opinião. Eu costumo brincar. Muitas pessoas, elas gostam de dar opinião na nossa vida, né? Pessoas dão opinião sobre a vida de outras pessoas. Eu, com meu jeito cearense, costumo dizer assim, ó: se eu quisesse opinião, eu teria te pedido. Se eu não te pedir, é porque a sua opinião não me interessa. A gente às vezes é metido, além da conta. A gente quer opinar sobre a vida do vizinho, sobre a vida do cantor, sobre a vida do pregador, sobre a vida do A, sobre a vida do B. A gente só não opina para a nossa própria vida. Então, a partir de hoje, cuide do seu espiritual. Cuide da sua própria vida. Deixa Deus cuidar da vida de cada um que preste conta. E se alguém está sendo usado por Deus ou pelo capeta, deixa a pessoa se virar. Os fariseus disseram que Jesus expulsava demônio através dos demônios, e Jesus dá uma lição aqui, ó. Como é que pode uma casa dividida, ela subsistir? E eu costumo dizer, eu só conheço uma casa, eu só conheço um povo, eu só conheço um exército que mata e sacrifica os soldados da sua própria casa. São os que se dizem que vão morar no céu. Porque eu nunca vi uma divisão tão grande de placa de igreja. A minha vai para o céu, a sua vai para o inferno. A minha é certa, a sua é errada. A minha fala línguas, a sua não crê. Então a minha é certa, a sua não presta. Vamos parar com isso, irmãos. Jesus foi julgado por causa de nós. Você sabe, ele mesmo disse assim, ó: ninguém vai roubar os bens de um valente sem antes entrar na sua casa e amarrar ele. Não deixe o diabo roubar a tua coroa. Não deixa o diabo roubar a tua bênção. Jesus veio para que você tivesse vida e vida com abundância, mas enquanto você não parar de agir assim, você não vai viver o que Deus tem para você. Experimenta ser diferente. Experimenta amar mais e julgar menos. Experimenta estender a mão. Experimenta perdoar mais. Parar de olhar para as pessoas e julgar pela aparência, e você vai ver como você vai ter uma grande colheita de bênçãos na tua vida. Teu celeiro vai estar cheio. Deus vai transbordar você. Tem tantas pessoas que já cometeram esse pecado, mas elas nem têm a capacidade, ouvindo esta palavra, de dizer: Deus me perdoa. Realmente eu errei, eu falhei. Mas Deus hoje me incomodou para pregar essa palavra para te dizer: ainda tem tempo, ainda tem chance. Basta você crer e você mudar as suas atitudes. Não esqueça de fazer o voto da campanha da multiplicação. O voto é livre. É se você quiser e o que Deus tocar no seu coração. Eu também convido você para ser um dizimista do Ministério A Palavra do Dia, um mantenedor. Temos conta Bradesco, Itaú e Santander. E um dos nossos Pix é 40 358 687 1000 contra 56. E sexta-feira nós vamos ter um coffee com um momento profético. Eu e você. O Espírito Santo, com certeza, ele já está ali porque ele foi o primeiro convidado. E eu quero ouvir o testemunho do que Deus fará na sua vida. Últimas vagas pelo WhatsApp 011 942 31 1408. Se inscreva no canal, dá o seu like, ativa o sininho e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Eis nessa chega